Olá pessoal, tudo bem? Aqui professor Jefferson Botelho, sou de Minas Gerais, professor da Faculdade Unipac, campus Teófilo Otoni, professor de cursinhos preparatórios em Minas Gerais, e hoje eu gostaria de tratar de um tema importante com os senhores. Vamos falar da medida de segurança, exatamente, das medidas de segurança, matéria muito importante hoje para o direito penal, para a sociedade em geral. E vamos falar um pouquinho, evidentemente, sem exaurir, sem estancar esse tema que tem trazido bastante discussão na doutrina brasileira, e hoje eu gostaria de apresentar aspectos gerais da medida de segurança. Pois bem, vamos lá. Eu costumo dizer sanção penal como gênero. Então vamos lá. Sanção penal como gênero, para que nós tenhamos condições de entender as medidas de segurança. Então, sanção penal é uma resposta geral do Estado ao transgressor da norma penal, pode configurar a aplicação de penas, de medidas de segurança, de medidas socioeducativas, medidas de proteção, evidentemente, de acordo com as condições do autor da transgressão, de acordo com o sujeito ativo, aquele que praticou um desvio de conduta segundo as normas penais do Brasil. E aí nós temos 4 modalidades, que são as espécies de sanção penal aqui no Brasil. Esse retrato, esse desenho, ele é pouco trabalhado na doutrina brasileira. Mas fizemos questão de usar essa dinâmica até mesmo para fixar mais o nosso conhecimento e a nossa transmissão do conhecimento jurídico. O que seria a pena? Uma pena, ela tem caráter retributivo e preventivo e se baseia na culpabilidade. Então, a pena ela é aplicada ao maior de 18 anos, que tenha capacidade de discernimento, que tenha condições de entender a ilicitude da sua conduta, e ela tem caráter retributivo e preventivo. Inclusive, é a chamada teoria mista, a teoria unificadora da pena, que é prevista no artigo 59, na parte final, lá desse artigo 59 do Código Penal. E a medida de segurança? Ela tem natureza só preventiva, ela não retribui, ela não reprova. E o fundamento da medida de segurança é justamente a periculosidade do sujeito. E a medida socioeducativa? São aquelas medidas aplicadas aos adolescentes em conflito com a norma. Aquelas medidas previstas no artigo 112 do ECA, exatamente, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990, que vai desde uma advertência, dependendo da infração praticada pelo adolescente em conflito com a lei, em conflito com uma norma, vai desde a advertência até a medida extrema, que é a internação. E a medida de proteção são aquelas medidas aplicadas a crianças, não é? Nós sabemos que o próprio ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 2º, tem lá o conceito de criança, que é de 0 até 12 anos incompletos, e adolescente de 12, inclusive, até 18, incompletos, evidentemente. E essas medidas de proteção, que são aplicadas a crianças, elas estão previstas no artigo 101 do ECA. Então, aqui só para situar o ouvinte na nossa matéria, que é justamente aquela atinente às medidas de segurança. Bom,
Para se entender medida de segurança, há necessidade de ter estudado teoria do crime. E aí nós deparamos com a chamada imputabilidade, que é um dos elementos da culpabilidade. O artigo 26 do Código Penal, ele diz textualmente: é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, aqui é o artigo 26, que na legislação anterior à Lei 7.207, né, ou melhor, 7.209 de 84, vinha previsto no artigo 22 do Código Penal. Então, nós temos aqui uma redução da pena. Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, aqui nós temos a dicção do artigo 26 e o seu parágrafo único. Pois bem, vamos continuar trabalhando a questão da medida de segurança. E é interessante fornecer um conceito da medida de segurança, e eu, evidentemente, não poderia deixar de citar um conceito do nosso prestigiado jurista Guilherme de Souza Nutti, lá de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, eminente desembargador do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ou melhor, de São Paulo. Sou de Minas Gerais e fico na cabeça Minas Gerais, não é? Porque quem conhece Minas Gerais não esquece jamais, já dizia o hino maior do nosso estado de Minas Gerais. Então, Nutti, do egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, que muito dignifica a doutrina brasileira, ele entende que medida de segurança trata-se de uma forma de sanção penal, justamente esse conceito que nós fornecemos agora, gênero e espécies, com caráter preventivo e curativo, visando a evitar que o autor de um fato havido como infração penal, inimputável ou semi-imputável, inimputável, artigo 26, semi-imputável, parágrafo único deste mesmo artigo, mostrando periculosidade, torne a cometer outro injusto penal e, portanto, ele venha a receber tratamento adequado. Então, é o conceito de Guilherme de Souza Nutti, conceito muito interessante. Pois bem, nós temos dois grandes sistemas referentes à medida de segurança. Nós temos o sistema duplo binário e o vicariante. O duplo binário advém da expressão dópio binário, que significa dois trilhos ou dupla via. Conduz à aplicação da pena e medida de segurança. As medidas de segurança podiam ser aplicadas isoladamente aos inimputáveis e cumulativamente com penas aos semi-imputáveis e aos imputáveis considerados perigosos. Durante muito tempo, o Brasil adotou esse sistema de duplo binário, onde se aplicava a pena, que é uma medida privativa de liberdade, pode ser substituída, evidentemente, lembrando que temos também a pena de multa, tratamento detalhado lá no artigo 32 do Código Penal. Então, se aplicava uma pena privativa de liberdade e depois, em razão da periculosidade do autor, aplicava logo em seguida a medida de segurança. Como é que funciona hoje? Hoje, assim, depois de 84, evidentemente, depois da grande reforma da parte geral do Código Penal, que se deu
exatamente em 1984, com o advento da Lei 7.209 de 84. Então, o sistema vicariante, também conhecido como sistema unitário. Vicariante quer dizer aquilo que faz às vezes de outra coisa. Se o réu é imputável, aplica-se apenas pena. Se ele for inimputável, caberá a chamada medida de segurança. Nós temos a situação também da semi-imputabilidade, aquela prevista lá no parágrafo único do artigo 26 do Código Penal, em que o juiz vai aplicar tão somente a pena, ou aplicar a pena reduzida, ou também a pena, ou a medida de segurança, conforme posição doutrinária já consolidada no Brasil. E aqui nós temos algumas diferenças básicas entre a pena e a medida de segurança. Vamos lá. As penas têm caráter retributivo e preventivo. As medidas de segurança, essencialmente preventivo. Tá? 2. As penas têm como fundamento a culpabilidade. Já as medidas de segurança, a periculosidade. Anotem bem isso aí. As penas são determinadas, as medidas não têm prazo determinado. Aqui seria interessante, mais à frente, eu citar que as penas são determinadas no Brasil. Recentemente, o pacote anticrime, que trabalhou a questão do crime violento, combate à corrupção no Brasil, e o crime organizado, que foi praticamente uma matriz que trabalhou essa questão da reforma penal e da reforma de toda a legislação penal no Brasil. As penas do artigo 75 deixaram de ser 30 anos para ser 40. É importante esta atualização. E no tocante às medidas de segurança, essas medidas não têm prazo determinado. Evidentemente que lá na frente a gente vai trabalhar a questão de uma súmula que trabalha esse prazo de medida de segurança no Brasil. 4. As penas aplicam-se aos imputáveis e aos semi-imputáveis. As medidas de segurança aos inimputáveis e, excepcionalmente, aos semi-imputáveis. Bom, e aqui nós temos as condições pessoais e distinções. Imputabilidade, ou seja, capacidade de discernimento, aplica-se a pena porque se reconhece a chamada culpabilidade. A inimputabilidade, aplicação de medida de segurança porque reconhece a periculosidade do autor de um injusto penal no Brasil. E a semi-imputabilidade, aquela tratada no parágrafo único do artigo 26 do Código Penal. A aplicação da pena reduzida ou tão somente a medida de segurança. Vamos lá, porque assim fica muito interessante. E aqui nesse quadro de uma sinopse, nós temos as diferenças básicas entre penas e medidas de segurança. Se não vejamos, as penas, elas têm finalidade eclética e preventiva. Ok? Eclética e preventiva. Ou melhor, as penas têm caráter eclética. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que reprova, também previne. Já a medida de segurança é só função preventiva. A duração. Pena tem duração determinada. 40 anos de pena no Brasil hoje. A medida de segurança, indeterminada. A gente vai ver mais uma vez a questão da súmula. O grande fundamento da pena é a culpabilidade. Né? A culpabilidade. Que pode ser culpabilidade no dolo, que é a intensidade da vontade, o grau de reprobabilidade do autor, de censurabilidade do autor, não é?
E o fundamento da medida de segurança, outra não é, senão a periculosidade. Os destinatários da pena são os inimputáveis, ou seja, são os imputáveis, artigo 26, e semi-imputáveis, artigo 26, parágrafo único. E os destinatários das medidas de segurança são os inimputáveis e também os semi-imputáveis. Então, esse tratamento ele vem detalhado no artigo 26 e o seu parágrafo único do Código Penal. Então, agora nós vamos entrar especificamente acerca das espécies de medida de segurança que são tratadas a partir do artigo 96 do Código Penal. Vamos lá, artigo 96. As medidas de segurança são internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou a falta em outro estabelecimento adequado, não é? Que é uma medida detentiva, é chamada de medida detentiva. Segundo, sujeição a tratamento ambulatorial, que é uma medida restritiva. Parágrafo único. Extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança, nem subsiste a que tenha sido imposta. Artigo 97. Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação, está lá no artigo 26. Se todavia o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial, que eu já disse, é esse tratamento previsto no artigo 96 do seu inciso 2º, que é uma medida restritiva. Aqui na frente, nas próximas lâminas, vamos trabalhar essa questão, é justamente essa aqui. A medida detentiva é esta consistente na internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou a falta em outro estabelecimento adequado. E a medida restritiva é aquela em que o autor do injusto penal se sujeita ao chamado tratamento ambulatorial. E aqui temos requisitos e tipicidade da inimputabilidade. Nós temos que ter um requisito causal, que é a instalação da doença mental no ato durante a ação ou omissão do autor, suprimindo, retirando a sua capacidade intelectiva de saber, de discernir entre o certo e o errado. A cronologia é o tempo da ação ou da omissão, e o consequencional é a supressão da inteira capacidade ou a inteira incapacidade de entender o caráter criminoso do fato criminoso. Então, nós temos como requisitos e tipicidade dessa medida de segurança, ou da aplicação da medida de segurança, na chamada inimputabilidade. Causal é a doença mental instalada. Cronológica é o tempo da ação ou da omissão. E a consequencional é a inteira incapacidade de entender o caráter criminoso do fato imputado. Bom, artigo 97. Aqui é interessante porque fala em prazo. Parágrafo 1º, artigo 97 do Código Penal. O Código Penal dispõe: a internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade. Evidentemente que aqui envolve uma perícia psicopatológica para determinar essa doença mental e essa supressão do entendimento da conduta criminosa. Aqui o prazo mínimo será de 1 a 3 anos. O prazo mínimo será de 1 a 3 anos de medidas de segurança. Então, aqui nós temos o prazo de medida de segurança, muito importante hoje para o conhecimento do saber jurídico
Isso normalmente pede em concurso público. O examinador gosta de trabalhar essa questão do prazo. Então, nós temos aqui só o prazo mínimo. Será de 1 a 3 anos. Bom, fundamentos para a duração da medida de segurança. Então, nós temos aqui alguns fundamentos no tocante à duração da medida de segurança. O prazo seria aquele previsto para a pena abstratamente, ou seja, 40 anos hoje, né? 40 anos hoje. O artigo 75, ele aumenta essa pena de 30 anos para 40. Então, seria o prazo hoje utilizado para a aplicação da medida de segurança. Então, o primeiro fundamento é que, hoje, quando se impõe a medida de segurança, o prazo máximo seria 40 anos de medida de segurança, fazendo uma analogia pela aplicação máxima da pena privativa de liberdade, prevista hoje no artigo 75, 40 anos, previsto no artigo 45 do Código Penal. Um outro fundamento. Não existe pena de caráter perpétuo no Brasil. Direito fundamental está previsto no artigo 40, está previsto no artigo 5º da Constituição. Então, a medida de segurança não poderia ter uma medida sem duração, porque, usando a analogia da pena, que não prevê essa chamada pena de caráter perpétuo, também, para a medida de segurança, nós teríamos que ter um tempo, tá? Próximo inciso. A medida de segurança se baseia na periculosidade e não na censurabilidade. Isso nós já falamos aqui, esse fundamento. Próximo inciso. Devolver a pessoa doente aos familiares seria um risco social, seria um risco iminente, não é? Familiares e a própria sociedade. Então, aqui é um grande fundamento. Olha, por que não existe a medida de segurança determinada, ainda que fosse de 40 anos? É porque se você devolve uma pessoa doente aos familiares, isso seria de forma indubitável um risco social, porque ali o Estado estava cuidando da saúde mental, com meios específicos, com meios especializados, com uma equipe multidisciplinar, trabalhando a questão da recuperação dessa pessoa. E também o princípio da proporcionalidade é um outro fundamento. O que seria mais viável para a sociedade? O que seria mais viável para a sociedade? Manter uma duração indeterminada de medida de segurança, enquanto não cessada a periculosidade, através de um instrumento de uma perícia psicopatológica, um laudo definitivo aí de um especialista, ou você colocar aquela pessoa que ainda não cessou a periculosidade ao convívio da família, mesmo não tendo cessado a periculosidade. O que seria mais interessante para o Estado, para a sociedade? O que seria mais de interesse coletivo, de supremacia do interesse público? Seria manter o cidadão que ainda apresenta uma certa periculosidade, ou cumprir a lei e colocá-lo em liberdade aí aos cuidados da família e da própria sociedade. Então, é uma questão muito importante, é uma questão interessante hoje para a justiça brasileira, para a sociedade atual. Então, acredito que seja muito importante. Nesse tocante, aqui eu cito a posição da súmula 527 do Superior Tribunal de Justiça. Vamos lá. O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada ao delito praticado. Então, vamos colocar que o autor tenha praticado um estupro. A pena para o estuprador é de 6 a 10 anos. Então, é isso que a súmula está dizendo. Neste caso específico, não poderia ser superior a 10 anos. É um crime de homicídio qualificado. Pena de 12 a 30 anos. Neste caso, não poderia ser superior a 12 anos. Então, aqui está bem claro,
Está bem nítido essa nossa explicação e essa posição adotada pelo STJ através da súmula 527. Direitos do internado. O internado será recolhido a estabelecimento, dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento. Bom, evidentemente que desde o inquérito policial, na formação da prova, na formatação de todo o conjunto probatório, a autoridade policial incumbida da investigação, ele pode, inclusive, requerer esse incidente de insanidade mental do acusado, que é previsto no Código de Processo Penal, no artigo 149 até o artigo 154. O que é que diz o artigo 149 do Código de Processo Penal brasileiro? Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, do descendente, do irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico legal. Então, aqui vai entrar em cena a chamada psiquiatria forense, que vai fazer um laudo psiquiátrico, vai fazer um laudo psicopatológico para entender, né, essa integridade ou não, essa integridade mental ou não do acusado. Muito embora fala acusado, mas não tem nenhum óbice para que esse incidente de insanidade mental, fala inclusive do acusado, seja ainda na fase pré-processual do inquérito. Parágrafo 1º. O exame poderá ser ordenado ainda na fase de inquérito, mediante representação da autoridade policial ao juiz competente. Então, muito embora o instituto do incidente da insanidade mental diz respeito ao acusado, não tem nenhum óbice, pelo contrário, a lei autoriza que seja realizado na fase de inquérito policial. E aí, um delegado de polícia que esteja investigando um fato criminoso, em tese, se ele tiver dúvida sobre a integridade mental do acusado, através das manifestações corporais, de um exame macro que é feito, né? Macroscopicamente é feito, de forma visual, se percebe essa dúvida no tocante à integridade mental do acusado, não tem nenhum óbice que essa perícia seja representada ao juiz competente pelo delegado de polícia e pela autoridade policial competente à frente do inquérito policial. O prazo do exame, 45 dias, salvo necessidade demonstrada pelos peritos, não é? E aí nós temos uma situação muito interessante aqui no direito processual. É a chamada sentença absolutória imprópria. Então, se tem a sentença absolutória imprópria, é porque tem uma sentença absolutória própria. O que seria uma sentença absolutória própria? É quando se reconhece a inexistência de crime, não é? Lá do artigo 23 do Código Penal. Então, o cidadão é acusado de ter praticado um homicídio, um crime doloso contra a vida, ele vai à júri, e aí, na quesitação, os jurados entendem que ele não praticou crime, que ele agiu em legítima defesa, que agiu no estado de necessidade, que agiu no exercício regular do direito, ou no estrito cumprimento do dever legal. Artigo 23, Direito Penal Militar, artigo 42 do Código Penal Militar, Decreto-Lei 1001 de 69. Mas no caso da medida de segurança, ou da medida de segurança, nós temos um caso importante. Nós temos uma sentença absolutória imprópria. O inimputável, mesmo tendo praticado uma conduta típica ilícita, deverá ser absolvido. Por quê? A sentença que o absolve, mas deixa a sequela da medida de segurança, é reconhecida como uma sentença absolutória imprópria,
Porque muito embora o autor do injusto penal tenha praticado uma conduta típica e ilícita, afasta a chamada culpabilidade e dentro do sistema analítico do crime, na chamada teoria analítica do crime, ele vai praticar um fato típico, um fato ilícito, mas não culpável. Neste caso específico, em razão da periculosidade, daquele risco social iminente, se aplica a chamada medida de segurança. Isso é chamado em direito de sentença absolutória imprópria. Está lá no artigo 386 do Código Penal. Está lá no parágrafo único, ou melhor, do Código de Processo Penal. Está lá no parágrafo único, na sentença absolutória, o juiz aplicará medida de segurança, se cabível. Artigo, repetindo, reafirmando. Artigo 386 do Código de Processo Penal. Pois bem, senhores, vamos ver a próxima lâmina. Nós temos aqui, de acordo com o artigo 41 do Código Penal, que é a chamada superveniência de doença mental. O condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido a hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou a falta, a outro estabelecimento adequado. Bom, aqui nós temos uma doença mental superveniente, que fala condenado. Se fala condenado o artigo 41, é que ele passou pelo crivo do devido processo legal, onde se reconheceu a sua culpabilidade. Só que a doença mental instalada, ela é superveniente. Aqui, por fazer a lei remissão ao condenado, fica claro que a doença mental deve ser superveniente ao estado de um preso que, de início, era uma pessoa imputável. E aí nós temos aqui o artigo 183 da LEP, da Lei de Execuções Penais, Lei 7.210 de 84. Quando no curso da execução da pena privativa de liberdade sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o juiz, de ofício a requerimento do Ministério Público ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança. Evidentemente que aqui envolve toda prova material, toda prova pericial, uma perícia psicopatológica de um especialista atestando esse estado aqui. Aplicação provisória de medidas de segurança. Aqui nós temos uma decisão importante pela inadmissibilidade, não há suporte legal, como se fosse uma medida, uma prisão preventiva para um sujeito imputável, nós não temos a chamada aplicação provisória da medida de segurança, ok? Da medida de segurança. Bom, agora vamos tratar acerca da desinternação ou liberação condicional. Tema importante, tema essencial para o nosso estudo. Cessada a periculosidade do paciente, o juiz de execução concede a título de ensaio por um período de 1 ano. Vamos ver aqui, desinternação é quando se trata de medida detentiva. Então, o autor de um injusto penal, ele está internado num hospital psiquiátrico, num hospital de custódia, e aí está cumprindo ali uma medida detentiva, uma medida de segurança detentiva, e comprova que houve a cessação da periculosidade, evidentemente que será desinternado. É o Instituto da Desinternação, que é ligado à chamada medida detentiva. Agora, liberação. Quando se trata de tratamento ambulatorial. Aqui, o autor do injusto penal, ele não está internado. Ele está submetido a um tratamento ambulatorial. Neste caso, se comprovou, após o tratamento ambulatorial, que houve a cessação da chamada periculosidade, o juiz pode liberar. Pode liberar. É o Instituto da Liberação,
que tem algo a ver com a chamada medida restritiva. Durante esse período, a medida pode ser revogada a qualquer tempo, se houver fato indicativo de persistência da periculosidade do paciente. Se durante esse período ele demonstra de forma inequívoca, né, um fato indicativo que ainda persiste a sua periculosidade para os interesses da sociedade. Que bacana, né? Bom, e aí nós temos um instituto muito interessante, gente. Está previsto no artigo 5º da Lei 10.216 de 2001. Importante, que trata da chamada desinternação progressiva. É como se fosse, fazendo uma analogia, a progressão de regime no cumprimento da pena. Sai lá do regime fechado, vai para o regime semiaberto, vai para o regime aberto, de acordo agora com o artigo 112 da LEP, que traz agora percentuais que variam entre 16% a 70%, dependendo do crime praticado pelo autor, se ele é primário, se ele praticou um crime mediante violência ou grave ameaça à pessoa, se ele praticou um crime hediondo, se é primário ou reincidente no crime hediondo, se sobrevém resultado morte no crime hediondo, que proíbe agora, de forma peremptória, a aplicação do Instituto do Livramento Condicional, muito importante, está lá no artigo 112 da LEP, a Lei 7.210 de 1984. Mas o que é que diz agora a desinternação progressiva? Consiste na passagem da internação em hospital de custódia para tratamento ambulatorial antes da liberação definitiva do paciente. É como se fosse uma progressão da medida de segurança. Um instituto, mas muito, muito importante para o direito brasileiro. Está previsto na Lei 10.216 de 2001. O que é que diz o artigo 5º desta lei? Parece até um direito fundamental, e é. E é sim, vamos ver. O paciente há longo tempo hospitalizado, ou para o qual se caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica, de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento quando necessário. Gente, que norma bacana, né? Que norma de proteção interessante para as pessoas portadoras dessas necessidades especiais. Que coisa bacana, não é? Então, aqui nós temos até um julgado, né, do ex-ministro César Peluso, em sede de HC 97.621, muito importante, não é? Muito importante mesmo. Nesse sentido, veja só o alcance dessa decisão. A medida de segurança deve perdurar enquanto não haja cessado a periculosidade do agente, limitada, contudo, ao período máximo de 30, hoje atualizado para 40. A melhora do quadro psiquiátrico do paciente autoriza o juízo de execução a determinar procedimento de desinternação progressiva em regime de semi-internação. Gente, que tema importante, que tema relevante para a sociedade brasileira, que tema hiper interessante para a sociedade brasileira. Então, nós temos aqui algumas outras informações importantes. A desinternação será sempre em fase de liberdade condicional. Na desinternação, o sujeito deixa o tratamento em regime de internação
e ele vai iniciar o tratamento ambulatorial. Mas pode ocorrer que a internação seja suficiente para o restabelecimento do paciente do mal sofrido. Neste caso, o juiz determinará sua liberação sem a continuidade do tratamento, seja em regime de internação, seja em regime de tratamento ambulatorial. E aí nós temos aqui uma dicção do artigo 97 do Código Penal, que para o restabelecimento do paciente, a internação ou tratamento ambulatorial, não é necessário que, dentro do prazo de 1 ano da desinternação ou liberação exigido pela lei, o agente tenha praticado o crime, bastando que seus atos possam ser induzida a chamada periculosidade, conforme dicção do parágrafo 3º do artigo 97 do Código Penal. E mais que isso, a desinternação ou a liberação será sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior, se o agente, antes do decurso de 1 ano, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade. Isso, uma medida necessária para a proteção da sociedade. Então, nós estamos aqui, uma vez mais, a agradecer a paciência de todos os senhores em nos assistir uma vez mais a nossa videoaula, que com muito carinho nós trouxemos informações relevantes para a medida de segurança, uma medida hoje relevante para a sociedade brasileira. E eu gostaria, uma vez mais, de agradecer aos meus caríssimos alunos, aos ouvintes, em especial, gostaria de agradecer aos alunos da Unipac, exatamente da Faculdade de Direito de Teófilo Otoni, onde nós trabalhamos com o 4º e 5º períodos, trabalhando acerca da teoria geral da pena para o 4º período e também sobre a parte especial, toda a parte especial, artigo 121 até o artigo 359 do Código Penal, alcançando, inclusive, a chamada legislação esparsa, a chamada legislação especial. Senhores, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus continue nos protegendo. Um abraço.